Fala, galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e vou falar para você agora sobre tratamento de radiculopatia cervical. Como que você pode ajudar os seus pacientes com radiculopatia cervical? Então, eu vou falar para vocês de um ensaio clínico que utilizou um tratamento comparativo da técnica de Mulligan com as técnicas neurodinâmicas, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso e antes de fazer tudo isso, eu quero que você faça o seguinte. Se inscreva no canal se ainda você não é inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas que você tem desde a época da sua faculdade. Então, compartilha com a galera da fisioterapia, porque nós juntos precisamos levar informação de qualidade para os nossos fisioterapeutas. Quanto mais fisioterapeutas tiverem informações de qualidade, melhor será a nossa profissão. Sempre assim, combinado? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente poder falar desse estudo que é muito interessante. Como sempre, eu falo isso para vocês. Então, esse estudo fala do seguinte, do tratamento de Mulligan, né? Mulligan, para quem não sabe, é aquela técnica de terapia manual desenvolvida pelo Brian Mulligan, tá? Que é caracterizada pela mobilização com movimento, tá? E na coluna cervical, ela utiliza uns movimentos, os nags e os snags, né, que são os Natural Apophysarial Glides, deslizamentos naturais apofisários, tá? E aí ela tem o S, né, o snag, que é o sustained, que são os mantidos, tá? Então ele vai avaliar esse mantido, o sustained, o snag, tá? Então ele vai comparar a técnica de Mulligan versus o tratamento de mobilização neurodinâmica convencional, tradicional, em pacientes com radiculopatia cervical. O que é importante vocês entenderem aqui? Nesse estudo, ele vai fazer um comparativo de dois tratamentos em dois grupos, tá? Então, ele vai tratar os dois grupos com tratamentos diferentes. Então, vou contextualizar para vocês aqui, que eu gostei bastante desse começo desse estudo aqui, ó. Então, ele fala que a radiculopatia cervical é um dos subgrupos das desordens cervicais. Então, a gente sabe que esse é um dos principais problemas que os pacientes procuram a gente por dor cervical. É definido com uma descrição clínica quando a raiz nervosa da coluna cervical fica inflamada ou pinçada de alguma forma, resultando numa modificação de funções neurológicas como adormecimento, pontadas, sensações de agulhadas, alterações de reflexos, o braço fica dormente, alteração de sensibilidade no braço, que pode irradiar em qualquer lugar do pescoço até o ombro, braço, punho e dedos. A incidência anual dessa radiculopatia é de 83 a cada 100 mil pessoas, tá? Então, ela é relativamente frequente de aparecer no nosso consultório, 83 pessoas de cada 100 mil, tá? Com uma prevalência de 3,3 casos para cada 1.000 pessoas e um pico de incidência entre a quarta e a quinta década de vida. Então, presta atenção no negócio. Entre 40 e 50 anos de idade, são 3,3 casos para cada 1.000 pessoas com dor cervical e 83 a cada 100 mil pessoas podem ser afetadas disso. No entanto, ela é menos prevalente que as dores gerais do pescoço e causa mais dor cervical e incapacidade. A etiologia comum da radiculopatia cervical segue um incômodo que reduz o espaço intervertebral, resultando numa inflamação da raiz cervical. A gente sabe hoje que mais ou menos 80% do espaço foraminal é livre. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter uma inflamação que causa a irritação da raiz nervosa, posso ter um deslocamento do material do disco, que é muito mais difícil acontecer na cervical, a ponto de causar esses sintomas, e na cervical é muito mais fácil ser central do que lateral, por causa da articulação vertebral. E as principais causas colocadas aqui são as herniações discais, que vão causar a inflamação do forame, não a herniação vai tocar a raiz, tá? E a espondilólise, tá? Uh, tanto homem quanto mulher têm a mesma possibilidade de desenvolver, e a condição apresenta uma maior incidência entre a quarta e a quinta década de vida.
Um estudo reportou que C5, C6, C6 e C7 são as áreas mais comuns envolvidas na radiculopatia cervical, devido à grande mobilidade dessas regiões. Então, olha, num parágrafo, quantas informações importantes esse estudo passou para a gente. Então, ele passou para a gente que a radiculopatia cervical é um subgrupo das desordens cervicais, tem uma incidência maior entre a quarta e a quinta década de vida, normalmente é causada por uma herniação que vai causar inflamação, bloqueando a passagem, inflamando a região foraminal ou uma espondilose. Os pacientes com essa radiculopatia cervical têm sintomas típicos de dor na região cervical que irradia no membro superior e para baixo, né, all the way down, todo o membro superior até a região dos dedos, assim como sinais neurológicos de acordo com a distribuição da raiz acometida, tá? A história e o exame físico de certos testes clínicos, como a manobra de Sperling em compressão, teste de distração, teste de tensão do membro superior, neural do membro superior, e o mesmo lado da rotação cervical, menor que 6 graus, adicionam um diagnóstico da patologia. Então, olha aqui uma outra coisa muito interessante nesse estudo. Ele falou que para a gente conseguir identificar uma radiculopatia cervical, tem uma combinação de testes aqui, um cluster de testes. Então, ele fala da manobra de Sperling em compressão. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a manobra de Sperling, então procura aí que você vai encontrar o que é essa manobra de Sperling e como é que você usa. O teste de distração, o teste de tensão neural de membros superiores. Eu também falo sobre isso aqui no canal, de teste de tensão neural. E o mesmo lado acometido tem uma rotação cervical menor, 6 graus no mínimo menor que o outro lado. Então, assim, o paciente tem uma dor irradiada para o lado direito, ele tem 6 graus a menos de rotação cervical para esse lado direito. Isso é indicativo essa combinação é indicativo de radiculopatia cervical. Então, olha o que você já entendeu só nesse comecinho desse vídeo aqui. Então, se você está nessa hora e você ainda não curtiu esse vídeo, faz esse favor. Olha quanta informação legal estou mandando para você. Me ajuda e compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas de novo. Me ajuda a divulgar informação de qualidade, tá bom? A variação desses testes diagnósticos da radiculopatia cervical é estabelecida na literatura e estudos encontram a efetividade na reabilitação dessas intervenções são muito escassos. Então, a gente tem poucos estudos tratando desse tipo de problema. Eles olharam a efetividade da mobilização de Mulligan e da mobilização neurodinâmica em pacientes com radiculopatia cervical, e aí ele define a mobilização neurodinâmica, também chamada como deslizamento neural, pode restaurar relativamente o deslizamento do tecido neural e nos mecanismos mecânicos das interfaces adjacentes mecânicas. Ela facilita a redução isso facilita a redução da restrição de mobilidade nervosa, que pode acontecer por aderência ao longo de todo o trajeto vasculo-nervoso dessa raiz. A mobilização do Mulligan trabalha no conceito da teoria de alteração posicional, corrigindo qualquer microalinhamento presente nas superfícies articulares, resultando numa diminuição da dor e diminuindo as amplitudes afetadas. Na verdade, eu não sei se é essa a definição mais correta de Mulligan, tá? Eu tenho as minhas dúvidas porque eu não sei, eu tenho a formação em Mulligan, tá? Não sei se essa é uma boa definição, não sei de onde eles tiraram essa definição, não sei se é a melhor definição para Mulligan porque eu não entendo dessa forma. Vou explicar para vocês agora a forma que eu entendo. O Mulligan faz um deslizamento da superfície articular, fazendo uma descompressão local. Essa descompressão local vai criar uma pressão negativa e vai facilitar a reabsorção do material inflamatório. Então, eu vejo o Mulligan com uma outra funcionalidade aqui. Eu não sei de onde eles tiraram essa definição, tá? Depois, quando você pegar o artigo, olha a bibliografia número 6, que está aqui, que é onde ele está falando isso. Com o Mulligan, esse teste, o Sustained Natural Apophyseal Glides, o SNAG, e a mobilização neurodinâmica com o braço do membro superior pode ser utilizado. Nessa mobilização do Mulligan,
com o movimento do braço, a gente faz um deslizamento transverso na região do processo espinhoso afetado, e levando do afetado para o não afetado, com o paciente fazendo o movimento desejado, o movimento que o terapeuta deseja no teste de mobilização. Na outra técnica, a mobilização do Mulligan, o braço afetado é mantido na posição de teste. E o terapeuta, então, faz o snag, eu vou mostrar uma foto para vocês desse snag, na articulação facetária, com o paciente fazendo movimentos cervicais, que facilita a abertura do espaço foraminal. Eu acho que é muito mais a abertura do espaço foraminal que qualquer outra coisa, tá? O estudo teve 2 grupos, ele é simples cego, randomizados de forma paralela, e um controle ativo. E aí ele fala o seguinte, critérios de inclusão, olha aqui em azul, critérios de inclusão, 30 a 55 anos, ambos os sexos, dor irradiada unilateral do pescoço para o membro superior, com o teste de tensão neural positivo, envolvimento de dermátomo da raiz nervosa afetada, clinicamente diagnosticado e dores referidas como radiculopatia, que foram descritas, que preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido. A amostra, e aí ele faz um negócio aqui no cálculo amostral que eu já percebi que depois no final ele explica. O tamanho da amostra foi calculado em 30, e aí ele faz usa o software G-Power, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele faz ele esconde como é que ele está fazendo isso. E aí no final eu vou te mostrar por que ele faz isso. Então essa amostra de 30, dificilmente dá 30 uma amostra assim, um número tão exato, né, num cálculo amostral, mas deu 30. Como que foi feita a randomização, a alocação e o cegamento? O investigador principal randomizou e colocou os pacientes no grupo mobilização neurodinâmica de Mulligan e mobilização neurodinâmica convencional. E cada grupo tinha 15 pessoas. A mobilização neurodinâmica de Mulligan foi feita pelo SNAG e a mobilização neurodinâmica espinal com o movimento do braço, feita por 3 repetições, 3 vezes, durante 5 dias. No tratamento convencional, o outro grupo foi dado a mobilização convencional, 3 repetições, 3 vezes, 5 dias, com o tratamento convencional. Então, o que aconteceu? Um grupo recebeu o SNAG e a mobilização neurodinâmica, o outro grupo recebeu a mobilização neurodinâmica e o tratamento convencional. O diferencial dos 2 grupos, então, como a gente pode perceber, é o SNAG. Então, tá avaliando exatamente o efeito do SNAG na radiculopatia cervical. Os sujeitos foram avaliados para dor utilizando a escala Numeric Pain Rating Scale, a NPRS, escala visual analógica de dor. A mobilidade cervical foi utilizado um goniômetro e a escala funcional reportada pelo paciente, a PSFS, para incapacidade antes e depois de 5 dias da intervenção. Aí olha aqui que interessante. Ó. Aqui a técnica de SNAG, tá? Como foi realizado. Então o paciente realizava o movimento com esse deslizamento sustentado. Aqui a técnica neurodinâmica que foi utilizada, com o movimento do membro superior, pode ver na foto de cima e na foto de baixo, esse movimento do membro superior, então era mantido o SNAG, e isso era feita o movimento do membro superior. E aí a gente tem aqui o tratamento convencional, a técnica de mobilização convencional, como era utilizada, né? A mobilização convencional. O que aconteceu de resultado? Aqui está a descrição dos pacientes, tá? Então a gente tinha os 15 pacientes que receberam a técnica neurodinâmica de Mulligan e os 15 pacientes que receberam a técnica neurodinâmica convencional. Então, a gente tem aqui uma idade média de 44, sem diferença significativa, e ele não coloca se deu diferença significativa numa coisa e na outra, tá? E aí, o que acontece? Ele coloca aqui, ó, cadê? Nesse grupo da convencional, tinha muito mais mulher do que homem, mas ali em cima está falando que não tem diferença, então a gente não precisa se preocupar com isso. E a dominância também está num padrão mais ou menos normal. Então aqui a gente percebe, sempre a tabela 1 é a tabela que vai descrever os grupos. Então aqui a gente vê que eles estão partindo da mesma
são grupos homogêneos, estão partindo da mesma linha de largada. A distribuição da afetação, né, da raiz nervosa era maior parte deles no nervo mediano, uma parte, 3 pacientes no nervo ulnar e 2 pacientes no nervo radial. Tá? Então, a maior parte dos pacientes tinha comprometimento do nervo mediano, não é afetamento, né? Comprometimento do nervo mediano, tá? 83% dos pacientes tinham isso. E aqui a gente tem as variáveis, ó. Então, eu tenho a escala visual analógica de dor, aquela escala perceptiva do paciente, a amplitude de movimento de flexão cervical, extensão cervical, rotação cervical e flexão lateral da cervical. O que acontece, ó, tivemos resultados significativos em todos os desfechos. Então, em todos os desfechos, a gente teve diferença pré e pós nos grupos, tá? Então, o que acontece? A gente teve diferença significativa nos tratamentos que receberam o Mulligan. Antes e depois, então, a técnica de Mulligan ajudou em todos os parâmetros. Diminuiu a escala visual analógica de dor, diminuiu a percepção de incapacidade do paciente, melhorou a flexão cervical, melhorou a extensão cervical, rotação e inclinação lateral na cervical. Aí aqui a gente tem o outro grupo, ó. No outro grupo também nós tivemos alteração de todas as variáveis que foram avaliadas. Escala visual analógica de dor, escala funcional de percepção do paciente e amplitude de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral da cervical. E o que quer dizer isso? Aqui eles compararam os dois grupos. Então, o grupo de Mulligan e o grupo de mobilização convencional. O que aconteceu? Os desfechos que deram significativo foi extensão cervical, rotação cervical e lateroflexão cervical. Na escala de dor não teve diferença significativa, na escala perceptiva de dor não teve diferença significativa, na flexão cervical também não. Agora, eu tive 3 desfechos que tiveram alterações significativas. Então, o que ele fala na discussão? De acordo com a hipótese de comparação, tivemos resultados significativamente estatísticos, foram reportados na extensão cervical, rotação, flexão lateral da cervical no grupo do Mulligan. No presente estudo, a radiculopatia cervical se mostrou associada no envolvimento 83% das vezes no nervo mediano. Na técnica de Mulligan, no grupo da técnica de Mulligan, a melhora na dor e na incapacidade funcional foi relatada. A mobilização de Mulligan e a mobilização com o movimento de Mulligan envolveu a combinação de movimentos ativos feitos pelo paciente simultaneamente à mobilização passiva feita pelo terapeuta. Então, o que a gente pode afirmar? Quando você tiver um paciente, a partir de agora, que você acabou de ver esse vídeo, com radiculopatia cervical, o que você vai fazer? Você vai fazer aquela combinação de testes. Sperling, distração, teste de tensão neural de membros superiores e os testes de amplitude de movimento cervical. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai utilizar mobilizações para você poder melhorar a dor e a incapacidade desse paciente. É assim que a gente consegue utilizar a ciência no nosso dia a dia, destrinchando bem o artigo, entendendo o que ele está fazendo e mostrando como ele pode ajudar. E por que esse estudo falou do cálculo amostral? No final desse estudo ele fala assim, sabemos que a nossa amostra é pequena, então eles reconheceram que a amostra é pequena, então provavelmente esse estudo não fez um cálculo amostral, não acho que esse estudo seja de grande qualidade metodológica, porém ele serve para a gente ter uma ideia muito boa de avaliação e tratamento de radiculopatia cervical. Beleza? Um beijo e até a próxima.